Contra o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 45 até o 49. Fala de uma narrativa de Natanael se encontrando com Jesus. Tem esse encontro que nós podemos considerar de um encontro extraordinário, e acredito que Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Podem sentar no nome de Jesus. Eu queria nessa noite falar uma palavra com os irmãos que eu titulei como tema: chamados por Jesus. E nós vamos tirar uma provinha de que, se de fato fomos chamados por Jesus, se na verdade observamos a sua palavra, se guardamos a sua palavra, porque nos últimos dias nós temos presenciado pessoas que têm um conhecimento, podemos se dizer, extraordinário acerca do conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de conhecer a Bíblia. Nós temos todos os meios para conhecermos a Bíblia, conhecermos a palavra de Deus na íntegra, assim como de fato ela é. Mas há um contraste muito grande, entre conhecer a palavra, ouvir a palavra e guardar a palavra. O pastor tem pregado nesses últimos dias e tem batido muito nessa tecla, e isso tem de certa forma me incentivado a ter uma certa preocupação, porque as pessoas, elas estão cada dia mais conhecedoras da palavra, elas têm um conceito mais forte, a cada dia maior, mais abrangente, mas percebemos que parece que quanto mais o conhecimento, mais as pessoas se distanciam da verdade. Há quem diga, e quem pense também, que o livro de Apocalipse é um livro que fala de mazelas, de coisas ruins. Há quem diga que tem pessoas que não gostam de ler o livro de Apocalipse pelo fato dele ser um livro que fala de tantas coisas ruins. Mas, na verdade, é um livro que fala de coisas ruins para quem não atenta para a palavra de Deus. Então, muitas pessoas têm se desviado da verdade. Uma verdade tão próxima, a palavra tão próxima, o conhecimento é algo tão fácil hoje, para as nossas vidas. Eu queria falar aqui um pouquinho acerca de Natanael. Natanael, aqui na introdução, ele aparece no Evangelho de João, no primeiro e último capítulo. O nome significa Deus deu. Algumas hipóteses tem que Natanael seja o apóstolo Bartolomeu, pois João o coloca junto com Filipe, que nas outras listas dos apóstolos ele está sempre junto com Bartolomeu. Não se pode se provar nem se dizer que na verdade Natanael era Bartolomeu, mas muitas passagens da Bíblia levam a crer que era de fato Natanael, era Bartolomeu, era esse apóstolo que estava sempre junto de Filipe na sua caminhada cristã, onde ele estava pregando. A Bíblia sempre, quando mostra Filipe, mostra também Natanael na sua companhia. E o interessante é que Filipe, ele se encontra com Jesus, tem a oportunidade
como muitos de nós já tivemos a oportunidade de se encontrar com Jesus, ouve a palavra de Jesus, tem um reconhecimento que Jesus era de fato o Filho de Deus, o Messias, e a prova cabal é tão grande que ele imediatamente procura Natanael e diz: olha, eu encontrei, eu achei aquele que Moisés, o qual descreve na lei, na palavra. E Natanael faz uma pergunta a Filipe e diz da seguinte forma: e quem é ele? E Filipe diz: olha, ele é Jesus de Nazaré. E Natanael, sem perda de tempo, lhe faz uma outra pergunta da seguinte forma: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porventura, há algum êxito naquela cidade? Alguma coisa boa pode vir daquele lugar? E a Bíblia diz que Filipe, conhecendo as Escrituras, creio eu, que por isso ele teve toda essa autoridade, toda essa autonomia, ele não tinha dúvida de que Cristo era realmente o Messias, o Filho de Deus. Ele diz: olha, é muito fácil, venha e veja, você mesmo. Filipe tinha a plena certeza, a plena convicção de que Jesus era o Filho de Deus. No entanto, ele desperta em Natanael a mesma coisa e diz ele: olha, é muito simples, você venha e veja, você mesmo, você pode tirar as suas dúvidas, você pode tirar a prova que de fato, de quem eu falo, é o Messias, é o Filho de Deus. Nós entendemos, irmãos, que para Filipe dizer isso, ele precisaria, em primeiro lugar, conhecer as Escrituras. Ele certamente conhecia a veracidade da palavra de Deus dita por Moisés na lei. Então ele tinha conhecimento dessa palavra. Mas o que mais firmou o conceito de Filipe não foi só o conhecimento das Escrituras, mas foi o encontro dele com Jesus. Certamente, o encontro com Jesus massificou mais ainda a sua teoria, né? A ideia do que a lei falava do Messias, do Filho de Deus. Imediatamente ele vai até Natanael, lhe faz o convite, conta para ele de quem ele encontrou, de quem falava a lei de Moisés, e Natanael vai ao encontro de Jesus. Certamente, quando se aproxima, Jesus já conhecia todo o discurso de Natanael, e Natanael, quando Jesus fala acerca da pessoa de Natanael, Natanael pergunta: mas de onde o Senhor me conhece? Quem lhe falou ao meu respeito? O Senhor me conhece de onde para o Senhor falar dessa forma? E Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Muito antes que Filipe te convidasse, te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Na verdade, era muito natural qualquer judeu ou qualquer israelita ter uma figueira em frente à sua casa naquela época. E era muito comum, muito natural, era uma cultura do povo judeu, do povo de Israel, era fazerem as suas leituras debaixo de uma figueira. Era um lugar propício, era um lugar onde se tinha sombra, onde se tinha tranquilidade. E Jesus, certamente, como Natanael era um estudioso da palavra, assim também como Filipe, Jesus, vendo, né, de forma bem antecipada, como ele tem o poder de todas as coisas, ele disse que antes que ele viesse, Abraão me viu. Certamente Jesus está sempre muito mais além do tempo. Jesus sabe de todas as coisas, ele na sua onisciência conhece, sabe todas as coisas, na sua onipresença, na sua onipotência, ele pode todas as coisas. Não há limites para Jesus, não há fronteira para Jesus, não existe barreiras para Jesus. Então certamente Natanael, como conhecedor da palavra de Deus, Jesus diz assim: eis aí um verdadeiro israelita, aonde não há engano, aonde não há
dúvida. O que Jesus estava dizendo de Natanael, que ele não era simplesmente um homem que lia essa escritura, não era simplesmente alguém que conhecia a lei, não era um homem que procurava conhecer para que pudesse debater ou ser mais alguém, mais um rabino, mais um conhecedor da palavra. Na verdade, Jesus viu muito mais além de Natanael. Jesus viu a pureza do seu coração. Jesus viu o fato de Natanael ser um estudioso da palavra, não simplesmente porque queria conhecer, não porque queria ter alguma teoria da palavra, mas ele esperava a quem? O Messias, o Filho de Deus. E assim como Filipe se encontrou com Jesus, tendo conhecimento da palavra, também Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então entendemos que o primeiro passo da nossa vida cristã é conhecer a verdade, é conhecer a palavra de Deus. É imprescindível, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Deve haver uma sede, uma fome, uma busca incessante pelo conhecimento da palavra de Deus. Mas para que esse conhecimento? Para sermos pessoas sábias, para sermos pessoas que temos conhecimento das Escrituras, para que nós possamos discutir com qualquer que seja seita, qualquer que seja religião, para nos mostrar que somos melhores do que os outros em relação às Escrituras Sagradas? Não, não, de forma nenhuma. O conhecimento é algo imprescindível em nossas vidas. Nós precisamos ter esse conhecimento para que na verdade possamos ter um encontro extraordinário com Jesus. Eu queria falar com você nessa noite. E esse encontro extraordinário aconteceu não só com Filipe, mas também com Natanael. O encontro é arranjado por Filipe, que já havia se encontrado com Jesus. Ele aceita o chamado e já sai evangelizando e não para. Tanto que em Atos dos Apóstolos ainda aparece evangelizando multidões. E Filipe se achou em Azoto e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 40, você vai ver Filipe dando um discurso, ensinando as escrituras sagradas para o eunuco, que viajava alguns dias para poder adorar a Deus, só que ele não entendia o que lia, e Deus envia Filipe àquele lugar para que pudesse orientar aquele homem. E o que nós aprendemos é que nós precisamos nos colocar na mesma posição. Nós devemos conhecer a palavra, buscar o conhecimento da palavra, não só para simplesmente sermos conhecedores dela, mas para transmitir a palavra às pessoas. Irmãos, é evidente que a palavra ela é mais contundente em nossas vidas quando nós vivemos a palavra. A forma mais forte e mais extraordinária de falar a palavra de Deus às pessoas é através de nossas vidas, é através de nossa mudança. Mas nós precisamos também falar para as pessoas, abrir a boca e dizer: Jesus te ama. Nós precisamos ter tempo para o nosso vizinho e levar a palavra a eles. Nós devemos ter tempo para o nosso colega de trabalho e transmitir a palavra a ele. Nós precisamos ter esse tempo de nos envolver em transmitir, em levar a palavra também, falando, dizendo às pessoas que elas precisam aceitar a Cristo. Assim como João disse aos doutores da lei quando batizavam no Jordão, disse: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Só existe uma forma de fugir da ira de Deus, é em Cristo. Nós precisamos falar de Cristo às pessoas. Precisamos levar a palavra de Cristo às pessoas, para que as pessoas possam ouvir. E depois nós devemos provar essa palavra através de nossas vidas mudadas, transformadas pela própria palavra que nós anunciamos e pregamos às pessoas. Isso se faz necessário. Na verdade, um bom evangelista não se deixa abater, mesmo sobre os protestos de que as pessoas fazem ao nosso respeito. Quantas pessoas se abatem, né? Porque muitas vezes se levantam calúnias, provas, dificuldades. E isso, na verdade, aconteceu algo muito parecido com Filipe, quando ele vai a Natanael e diz: olha, eu encontrei o Messias, aquele de quem Moisés fala, que está escrito na lei. Certamente se entende que Natanael era um estudioso da palavra por isso,
Porque Filipe diz a ele: olha, aquele o qual nós estudamos, aquele o qual está escrito na lei. Se ele citou a lei, é porque certamente ele conhecia a lei. E a Bíblia diz que Natanael diz: e quem é esse? De onde ele vem? Ele é Jesus de Nazaré. De Nazaré. Mas porventura pode vir alguma coisa boa daquela cidade? Na verdade, irmão, a cidade de Nazaré era uma cidadezinha, um povoado muito pequeno, que na verdade só passou a ter um certo prestígio quando Jesus fez um grande milagre, né? Quando Jesus foi para casa, estava lá, e chegando na sua casa, e havia uma grande multidão em volta da casa de Jesus, e trouxeram o homem amarrado em uma cama, e colocaram por cima da casa. Dali aquela cidade começou a ser uma cidade muito povoada e muito conhecida por causa de Cristo, por causa de Jesus. Mas até então era uma cidade insignificante, era uma cidade que não tinha um valor. As pessoas passavam por aquela cidade e faziam de conta que ali não existia ninguém, não existia pessoas. Era um povoadozinho, um lugar insignificante, sem valor, sem comércio, sem nada, de poucas pessoas. Uma cidade não muito conhecida, não muito falada, não tinha uma popularidade tão grande, tão respeitada pelas pessoas. E certamente Natanael esperava, assim como ele lia as escrituras, ele entendia que o Filho de Deus não poderia vir de um lugar tão insignificante. Os judeus, eles sempre entendiam que o Messias, o Filho de Deus, era alguém que vinha em um cavalo, né, com um grande exército, com uma espada, destruindo os reinos, dando liberdade ao povo, vencendo as nações e livrando o povo da sua escravidão. Mas Jesus não veio dessa forma. Então era compreensível que Natanael tivesse essa ideia. Mas Filipe não se deixa abater. Filipe não se deixa abater pelo protesto de Natanael. Quantos de nós encontramos uma dificuldade para fazer algo para Deus e a dificuldade cai como uma luva, né? Talvez o pastor chegue para você e fale de alguma coisa que você encontra dificuldade. A dificuldade é uma luva, é uma desculpa, né? É algo que você usa para se excusar, é algo que você usa para defender a sua negligência, para defender a sua falta de amor à obra, ao papel que Deus quer lhe entregar para que você faça. Mas Filipe não se deixa abater pelo protesto de Natanael. Ele diz: olha, é o seguinte, é muito fácil. Eu conheço as escrituras. Essa palavra é minha, Filipe não disse isso, viu? Eu conheço as escrituras, assim como você também conhece. Eu me encontrei com ele, sei que ele é o Messias. Então, venha e veja. Tire as suas conclusões. Quantas vezes nós convidamos alguém para vir à igreja? Ou queremos falar com alguém para participar de algum evento da igreja, e a pessoa usa vários pretextos, várias desculpas, e nós tomamos isso como: é porque Deus não quer fazer a obra da vida dele, é porque não é a vontade de Deus, é porque a vontade de Deus não existe na sua vida, por isso você não faz. Não há desejo. Muitos conhecem a palavra, muitos lerem a palavra, muitos são ministrados pela palavra, mas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Quem se encontra com Jesus, sua vida é mudada, é transformada. Se você conhece a Bíblia, quando você observar todos os pontos, todas as pessoas que se encontraram com Jesus, todas elas tiveram uma mudança significativa. Todas elas mudaram a sua forma de pensar, de agir. Teve alguém que Jesus ressuscitou a sua filha, filha de Jairo, e Jesus disse: não diga isso a ninguém. Como não diz, irmão? Quem é que não conta um milagre desse? Quem é que não conta um encontro extraordinário desse?
Quando nos encontramos com Jesus, a mudança, a transformação, a certeza, a garantia de vida eterna. Não tem como se encontrar com Jesus e depois não falar de Jesus. Conhecer sobre Jesus é uma coisa, se encontrar com Ele e ter vida dele em si mesmo é outra, totalmente diferente. Mas esse foi o encontro de Filipe e Natanael, um encontro extraordinário. Mas eles eram estudiosos da palavra de Deus. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. O acerto de que Natanael é conhecedor das Escrituras fica claro quando Filipe cita aquele que muito se havia estudado e guardado. Aqueles homens esperavam Jesus, esperavam o Messias, porque eles entendiam que o Messias iria trazer libertação. Eles entendiam que o Messias vinha como Davi, destruindo as nações, vencendo os reinos. Mas Jesus não veio dessa forma, então houve a dúvida de Natanael. Não pode vir nada bom, meus irmãos. Na verdade, aquela cidade era o Fluminense quando foi invadido. Mais ou menos isso. Ninguém dava nada pelo Fluminense. Inclusive até o último ministério fechou as portas e não voltou lá para abrir a igreja novamente. Nós agradecemos a Deus e a congregacional. Louvado seja Deus. Natanael era, segundo Jesus, um verdadeiro israelita, pois o apóstolo Paulo disse com muita sabedoria e graça de Deus, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Romanos 9,6. Existiam israelitas que não eram fiéis, que não adoravam com inteireza, que não cumpriu a lei e os profetas, que estavam em Israel, mas não eram israelitas. Existem muitos crentes também dentro da igreja, que são crentes, mas não são cristãos. Participam de cultos, de eventos, que se dizem ser adoradores, mas é o que o próprio Deus disse: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Há uma grande diferença entre pertencermos a uma igreja e sermos cristãos. Muitas vezes defendemos mais a placa do ministério do que mesmo a própria palavra em nossas vidas. Não que nós não devemos respeitar, não que nós não devemos defender o nosso ministério, o ministério da igreja, o qual nós nos reunimos para adorar a Deus e louvar a Deus. Sim, devemos fazer isso. Deus me guarde da gente não defender, mas isso sem ofender o verdadeiro valor de ser cristão. Defendemos tanto a religiosidade, a religião em nossas vidas, e esquecemos de viver a palavra de Deus. E para isso nós precisamos ter uma fé baseada no pastor Cristiano, no pastor Silvio, no pastor Tonino, ou em qualquer que seja outro pastor. Não, uma fé baseada na palavra de Deus. Uma fé baseada na palavra de Deus. Esta é a primeira das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Bem-aventurados que leem, ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 1:3. Ler, aprender, conhecimento, entendimento, ouvir, acreditar, confiar, ter certeza da veracidade da palavra de Deus. Então não basta só conhecermos e até mesmo dar crédito, acreditar, entender que essa palavra pode mudar, que essa palavra tem poder.
Isso ainda não é o suficiente. Conhecê-la, precisamos. Ouvir, dar crédito, acreditar, sim, mais ainda. Mas nós precisamos ainda ir muito mais além. Jesus respondeu e disse: errais não conhecer as Escrituras, ou seja, a necessidade de conhecermos a palavra é imprescindível, nem o poder de Deus. Em Mateus 23 e 29, uma outra escritura, disse Jesus: examinai as Escrituras, pois cuidado ter nelas a vida eterna, pois são elas que testificam de mim. João 5 e 39. Nós precisamos examinar, precisamos tirar nossas dúvidas. Não podemos viver na dúvida do que é certo e do que é errado. Nós devemos ter discernimento da mão direita e da esquerda. Não podemos ser crentes leigos, sem conhecimento, como os cegos. Precisamos conhecer. Tem crente que, se o pastor disser abra no livro de João, ele não sabe onde é o livro de João. Se falar Abacuque, ele vai passar uma semana para encontrar. Sinal de que não examina, não procura conhecer, não há desejo, porque não há conhecimento. Paulo também disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. 1 Coríntios 11, 28. Muitas pessoas vêm a ceia e eu fico observando, porque são 20 e alguns anos de fé, não tem como não observar. Eu vejo quantas pessoas dão importância ao pedaço do pão e ao cálice. Uns chegam até não comer, porque acha que se comer o pão e beber o vinho, está amaldiçoado, vai morrer antes de chegar em casa. Mas quando Paulo diz, porque o que eu recebi do Senhor, não foi o pão não, irmão, foi a palavra de Deus. Ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O que? A comer pão e vinho? Não, a palavra de Deus. E é essa que nós precisamos dar crédito. Quem dá crédito na palavra não tem problema com ceia. Venha qualquer ceia e ceia, porque a palavra lhe lava, a palavra lhe limpa, a palavra lhe purifica, a palavra lhe coloca nos trilhos. Por isso que não come o pão, não bebe o vinho, porque tem medo de morrer. Porque Paulo diz a muitos que dormem, há muitos que já morreram, e aí os crentes ficam com medo de comer o pão e o vinho. A pessoa morre de qualquer jeito, comendo ou não, porque é a palavra que dá vida, e sem ela a pessoa está morta, porque o sentido é espiritual e não físico. Mateus 7, 24 ao 27. Estou terminando, pastor. E Jesus dá um sermão àquele povo ali, dizendo a eles da seguinte forma: qualquer que ouvir a minha palavra e as cumprir, eu vou fazer uma comparação. É conforme aquele que edificou a sua casa sobre rocha, sobre pedras, edificou, veio a chuva, a tempestade, a correnteza, bateu com ímpeto, mas não abalou aquela casa. Por quê? Porque estava fundada em Cristo, em Deus, na palavra. Não tem como ter frustração, não tem como entrar em depressão, não tem como entrar em pânico, porque a palavra lhe fortalece. Tem crente que qualquer vento, ele já não é mais crente, ou ele já não vem mais à igreja, ele já não quer mais fazer a obra, ele já não fala mais com o irmão, ele já não gosta mais do pastor, ele não quer saber mais do ministério, porque ele está fundado no homem, em si próprio, em si mesmo. Essa é a verdade. Quem ouve a palavra de Deus tem responsabilidade dobrada, tríplica, porque tem o próprio Deus falando ao seu coração. Se há felicidade de ouvir a palavra de Deus, esta só se torna plena quando colocamos ela em prática.
Você pode ser o teólogo, você pode ter a formação que você tiver, você pode ter o conhecimento que você tiver. Se esse conhecimento não tiver em prática na sua vida, você não é nada, você não é ninguém diante de Deus. Não nos enganemos, já estou encerrando. Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 2:22. Não devemos nos enganar. Uma mãe disse ao seu filho: vá e se lave, vá e se olhe no espelho e lave o seu rosto. Ele insistiu: já fui, mas ela respondeu: você está enganando a si próprio. O seu rosto sujo prova que se ele realmente tivesse olhado ao espelho, ele tinha ignorado o que esse tinha lhe revelado. Podia ter visto verdadeiramente sobre si, mas não tinha agido sobre isso. A melhor forma de olhar alguma coisa no nosso rosto é olhando ao espelho. Certamente, se vamos ao espelho, vamos ver, perceber aquilo que sem o espelho nós não enxergamos. Então, se certamente olharmos no espelho, vamos ter a certeza de como o nosso rosto está. Vamos ver a necessidade de limpar de certa forma alguma coisa que certamente está sujando. O apóstolo Tiago ensinou que aquele que ouve a palavra de Deus e não lhe é obediente, engana-se a si mesmo. Ele é como alguém que se olha no espelho e prossegue o seu caminho inalterado. Tiago 2:22-24. Ele ouve a palavra de Deus, mas depois rejeita, não deixando que essa escritura o modifique, o transforme. Quantas pessoas conhecem a Bíblia? E a Bíblia está dizendo: ame o seu irmão, mas ele não ama. A Bíblia está nos ensinando a termos o caráter de Cristo. E só existe uma forma, uma maneira de termos certeza, convicção plena da nossa vida eterna. É tendo a figura de Cristo na nossa vida, a nossa vida transformada pela figura de Jesus Cristo. E Jesus disse isso de forma categórica: examinai as Escrituras, pois cuidar nela, ter a vida eterna, pois são elas que testificam de mim. Não tem outra forma de nós entendermos se nós estamos na verdade dentro do plano de salvação de Deus. Contudo, a pessoa que olha no espelho da palavra de Deus, ansiando ser transformado por ela, não é ouvinte esquecido. Quando você lê as Escrituras e o seu desejo é de que essa Escritura mude a sua vida será mudada, será transformada. Você vai ao espelho olhar o que tem que fazer no espelho, e o espelho revela a você como o seu rosto está, e logo você vai cuidar e limpar. A palavra de Deus é o espelho da nossa alma. Ela vai mostrar exatamente como nós estamos. Foi o que disse Paulo: examinai as Escrituras, disse Jesus, mas Paulo disse da seguinte forma: examine-se